Pegou. Oi, pessoal, boa noite. Já estamos aqui então para começar a nossa live sobre como os nossos espaços podem ser seguros para as crianças. Como as crianças podem sentir-se seguras nos locais que elas frequentam. Muitas vezes, quando a gente fala sobre segurança da criança e a segurança de um local, as pessoas elas primeiro pensam na segurança física. E é muito bom que a gente pense na segurança física. É muito importante a segurança física. Outro dia eu li num livro, faz pouco tempo, essas semanas atrás, um livro sobre ministério infantil nas igrejas, né? Eu trabalho com as crianças nas igrejas. E esse livro falava que o que as crianças mais precisam é de se sentirem seguras. Precisam de sentir segurança física, emocional e espiritual no ambiente onde elas estão para que elas consigam aprender. Fiquei tão feliz de ler isso, agradeci a Deus por ter visto isso num texto falando no geral sobre o Ministério Infantil. Então, a nossa live não é exatamente sobre segurança física, não é exatamente sobre segurança da estrutura, mas eu quero eu gosto muito de indicar materiais, indicar sites, indicar recursos, bibliografia. Algumas pessoas receberam o nosso convite para participar da live e a bibliografia que a gente iria usar essa noite. Então, eu gosto realmente de bibliografia e de recursos. E depois a gente vai mostrar aqui com detalhes a bibliografia que a gente está usando para falar desse tema de segurança, de proteção para as crianças nos lugares. É uma live bem curta, né? Não é uma live comprida, não é um tempo comprido, não é uma aula, é uma mini aula. Eu não vou dizer que não é uma aula, porque é uma aula, mas é uma aula bem curtinha, tá bom? Então, como eu estava falando, eu quero indicar um site que é uma ONG internacional que trabalha só com segurança física, só prevenindo acidentes, contra acidentes físicos, para que as crianças não passem por acidentes dentro de casa e fora de casa. Então, sobre afogamento, sobre acidentes com fogo, queimadura, incêndios, também acidentes de trânsito, e é uma ONG bem conhecida, chama Criança Segura. Essa ONG Criança Segura, ela oferece cursos online, alguns cursos gratuitos, muito bons, já fiz há muito tempo. Tem cursos para pais e tem cursos para multiplicadores, para quem vai conversar sobre esses assuntos com as crianças. Então, vale a pena, se você tiver interesse nas questões de segurança física, de olhar esse site Criança Segura, essa ONG internacional que também está aqui no Brasil. O nosso tema, ele é muito mais ligado à segurança emocional, por que não dizer também a segurança espiritual, mas ele é totalmente relacionado à proteção da criança de maus tratos, de abuso, nos ambientes onde elas frequentam, como escolas, as casas delas, não vamos tirar as casas, pelo contrário, né? O lar onde elas moram, os ambientes de esportes, os lugares onde elas praticam esporte e a igreja. Coloquei a igreja porque nós trabalhamos especialmente com igrejas. Se você não é do ambiente de igreja, não é do ambiente cristão ou religioso, talvez você fique um pouco pensativo, né? Que a gente fala bastante de igreja, mas é porque prioritariamente a gente trabalha com públicos de igreja, com igrejas que querem ser igrejas seguras para as crianças. O nome do nosso ministério é Espaço de Proteção. E não é à toa que a gente tem esse nome. Espaço de proteção significa mesmo que os espaços onde nós estamos, onde Deus nos coloca, sejam espaços de proteção para as crianças. Então, o nosso desejo é esse. E nós vamos falar mais especificamente sobre isso. Eu quero começar, então, vou mostrar para vocês esse livro.
Abuso sexual em crianças. Deixa eu ler aqui direitinho. Fortalecendo pais e professores para proteger crianças contra abusos sexuais e pedofilia. Esse é um livro base pra gente que trabalha com proteção da criança. E tem um capítulo, que é o capítulo 9, que é de protegendo as crianças na comunidade. Então, quando a gente fala de proteção da criança na comunidade, a gente precisa lembrar dos ambientes, dos locais que elas frequentam. Eu gosto de um texto desse livro que diz assim: quando a gente vai ensinar a criança a atravessar a rua, a gente não fica muito ansioso, muito nervoso. A gente logo pode explicar esse conceito de atravessar a rua. Mesmo se a criança for uma criança pequena, a gente explica de uma maneira que ela entenda como ela tem que atravessar a rua e dar a mão para o adulto, para os pais, olhar para os dois lados. É muito simples para a gente ensinar isso. Quando a gente vai falar sobre proteção de maus tratos, de abuso, a gente também pode fazer isso de uma maneira tranquila. Porque se a gente não fizer isso de uma maneira tranquila, a gente vai trazer um ambiente de insegurança para a criança. Às vezes nos cursos, eu brinco, quando o curso é presencial, eu brinco com as pessoas, com os participantes, dizendo né? Ah, que bom. A conexão estava um pouco fraca, mas agora ela melhorou de novo. Está gravando de qualquer maneira, tá? Então, quando a gente vai falar com as crianças sobre prevenção de abuso, sobre prevenção de maus tratos, a gente precisa estar tranquilo para falar disso. É mais um assunto que pode ser cotidiano na vida da criança. E ela aprende, ela entende muito bem do que a gente está falando. Ela não fica assustada, então a gente pode acreditar nisso e falar com a criança naturalmente. Se a gente está falando em casa, vai ser num momento de brincadeira, de descontração, inclusive porque os brinquedos, os bonecos, as bonecas, são ótimas ferramentas para a gente falar de como as crianças se protegem e também na hora do banho. E se a gente estiver, por exemplo, no ambiente da igreja, eu vou usar mais exemplos de igreja, mas pode ser escola, pode ser num centro esportivo. Um momento muito bom para a gente conversar com as crianças sobre segurança é nos combinados. Quando a gente tem os combinados, as regras de como vai ser o nosso programa, a nossa manhã, a nossa tarde, a gente coloca as regras que cada um vai respeitar o outro, não vai xingar, quando tem brincadeiras que a gente vai ter respeito no trato com o outro. Mas também é um momento bom para a gente ajudar as crianças a pensarem sobre segurança e como elas se protegem. Porque uma das situações é falar com a criança. É que ela conheça o ambiente onde ela está, que ela perceba que é um ambiente seguro para ela. E o que é um ambiente que não é seguro, tá? A gente não pode fugir dessa conversa com a criança. E o outro aspecto seria a gente cuidar para que não tenha pessoas querendo maltratar. Não tenha agressores, não tenha abusadores. São duas linhas. Mas como as crianças podem sentir-se seguras, elas aprendem através dos responsáveis, os pais responsáveis, cuidadores, ou das pessoas que estão facilitando o programa, os voluntários, os professores. Então é uma conversa informal, num momento descontraído, mas também é uma conversa objetiva. É uma atividade legal para fazer com as crianças, mesmo as que ainda não são escolarizadas ou as que são escolarizadas fica mais fácil, é a gente fazer uma roda de conversa e perguntar para elas o que é perigo e como elas se sentem em perigo ou não. É verdade que a percepção de perigo para as crianças é bem diferente da nossa, de adultos,
e muitas vezes para eles a percepção de perigo é bem menor. Eu gosto também de um outro texto que fala que o que mais causa insegurança não é um local físico, mas são pessoas mal intencionadas. É um texto de um livro em inglês, Celebrating Children, mas que foi traduzido esse texto, esse artigo especificamente, pela Rede Mãos Dadas, que está na Rede Mãos Dadas, na revista número 16. A gente vai falar um pouco mais sobre essa bibliografia que eu quero disponibilizar também, o Espaço de Proteção vai disponibilizar para todos os interessados em lerem a partir de amanhã. Então, a gente conversa, a gente coloca as regras daquele momento, daquele ambiente, e dentro dessas regras a gente ouve as crianças numa roda de conversa ou de uma outra maneira que o nosso programa está sendo colocado, para saber o que elas entendem por perigo. A gente pode mostrar figuras, a gente pode dar revistas para elas e elas vão procurar os lugares perigosos e os lugares que são seguros e as situações perigosas e as situações seguras. E a gente vai abrir uma margem muito grande para falar vários assuntos sobre isso com elas. E vai perceber também o quanto elas veem ou não perigo. E aí o nosso foco, pelo menos aqui, hoje, agora, ele é no perigo que pessoas mal intencionadas produzem no ambiente onde estão as crianças. Então, nós vamos mostrar para as crianças, na nossa conversa com elas, na metodologia, da brincadeira, do programa, da aula, das regras, do combinado, enfim, de diversas maneiras. Hoje também não é uma live sobre as metodologias de como falar para criança, a gente vai fazer isso porque é uma coisa muito importante, muita gente tem muita dúvida de como falar, mas a gente tá focando no conteúdo, tá bom? No conteúdo do que é necessário para a criança se sentir segura. Então, primeiro, talvez ela nem conheça, não saiba que está insegura, mas a gente vai trazer esse esclarecimento para ela. E a gente vai lembrar, então, que um lugar seguro, ele tanto físico como ele depende das pessoas, as pessoas mal intencionadas tornam o lugar inseguro. Mas a gente vai dar essa capacidade para a criança, para ela não só perceber se aquele lugar é um lugar seguro, como tornar aquele lugar seguro, porque ela é uma pessoa de bem, que não está mal intencionada, e porque ela, se perceber má intenção de outros, ela vai fazer o quê, gente? A gente já falou tanto isso, a gente fala tanto isso, mas se é a primeira vez que você está ouvindo um conceito de proteção, ela vai contar para alguém de confiança. Aquele ambiente que ela frequenta tem pessoas que são pessoas de confiança, e se não tiver pessoas naquele ambiente, quando ela sair dali, ela vai contar para um responsável, para alguém que ela confia. Também não é a gente que coloca, que impõe as pessoas, que a criança confia. A pessoa de confiança sai espontaneamente das conversas da criança. Deixa eu ver se eu quero falar alguma coisa mais desse primeiro livro, que senão a gente já vai para o nosso próximo livro, porque vai ser tudo muito curtinho hoje. Essas lives, elas não são muito compridas, até porque senão depois o pessoal que não assistiu não fica muito interessado, né? A gente não consegue ver vídeos muito grandes, né? Então, é curto mesmo, né? Uma proposta de fazer um tempo curto para a gente aprender alguma coisa nova, mas que não vai ser tudo aqui. Não é para aguçar a nossa vontade de estudar, mas a verdade é que a gente tem muito conteúdo para estudar, para poder falar sobre esse assunto, né? A gente gosta de, quando conversa com as crianças sobre os perigos, e para lembrar que existem pessoas mal intencionadas, é bom que a gente fale sobre confiar essas crianças aos adultos. Que adultos são esses que a gente confia as crianças, a eles? E qual comportamento sempre em grupo, né? Então as crianças nunca ficam isoladas com nenhum adulto. Sempre mais de um adulto no grupo de crianças. Então nunca
só tem um adulto com uma criança. Nunca tem um adulto só com um grupo de crianças. Então, as crianças estão em grupo e com 2 adultos. Na sala de aula, enquanto elas estão estudando, muitas vezes não tem 2 adultos, mas é porque elas estão na escola estudando e todo mundo da escola, a direção e todas as outras pessoas estão sabendo que em cada classe tem um professor, pelo menos um professor com elas. Mas como nós estamos falando de outros contextos, então a regra de proteção, tanto desse livro como dos outros, que eu vou mostrar também mais daqui a pouco, é que precisa ter mais de um adulto. Se você é um adulto, uma pessoa de confiança das crianças, uma pessoa bem intencionada, quando você chega na sua preparação, no planejamento de fazer um programa, não quando você chega no dia no programa, né? Mas quando você chega no programa, você sabe que precisa ter um colega, precisa ter mais alguém trabalhando junto com as crianças, tá? A gente teria bastante informações para falar sobre como ensinar para criança, que tipo de adulto a gente confia de ficar junto com a gente. Então, falamos só essa primeira regra, que é a regra dos 2 adultos. Mas a gente pode continuar essa conversa fora dessa live também, por e-mail. Por que por e-mail? Porque a gente não dá conta de responder por WhatsApp e por mensagem do Facebook. Então, a gente tem algumas prioridades e aí no e-mail a gente seleciona melhor as prioridades. espacodeprotecal@gmail.com. Espaço de proteção, sem cedilha e sem tio, tá bom? É nesse e-mail. Agora, continuando, a regra dos 2 adultos, além desse livro em inglês que já foi traduzido, temos esse livro aqui, que eu gosto também muito, 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 A Criança, a Igreja e a Missão. Tive a alegria de estudar com o autor do livro, Dr. Dan Brewster. Ele deu uma aula de proteção, além de todo o conteúdo da criança, da igreja e da missão, porque a aula de proteção era sobre proteção das crianças na igreja, que é o capítulo 9 do livro. Então, ele está disponível para a gente, está disponível para todos os que precisam ler, porque trabalham com crianças no contexto da igreja. E outros contextos, tá? Não é só contexto de igreja. Depois dos últimos acontecimentos de escândalos de abuso no Brasil e no mundo, é bom que a gente lembre bastante dos contextos dos centros esportivos, dos centros de treinamentos. É bom que a gente lembre bastante das crianças que fazem aulas de ginástica, de natação, e dos professores, e dos voluntários, e dos profissionais que trabalham no ambiente esportivo. Mas, como eu já expliquei antes, prioritariamente a gente fala da igreja. E qualquer lugar onde receba crianças voluntariamente, ou porque elas pagam para fazer aulas, pagam para isso, é muito importante que tenha o departamento de proteção da criança. Muito importante que pelo menos uma pessoa possa capacitar outros sobre o assunto e falar com as crianças, ensinar as crianças, facilitar para que as crianças aprendam. E as crianças contribuem muito, gente, falando muitas regras através do que elas pensam que é correto. É muito bom ouvir as crianças sobre as questões de ir ao banheiro. Quais são as regras que a gente pode colocar sobre ir ao banheiro? Quem é a pessoa que leva a criança ao banheiro? Quem é a pessoa que leva a criança até o pai ou a mãe ou o responsável? Então, quando a gente conversa isso com as crianças, elas ajudam bastante nas regras. A gente conversa com os adultos, com os voluntários, com os pais. Muito importante também ouvir os pais, os responsáveis, e os pais saberem desse tema e que a gente está pensando nisso, se preocupando com isso, e também ouvir as crianças. Sempre vou repetir isso porque realmente acho muito importante. Uma das dicas aqui do livro do Dr. Dan Brewster é sobre os visitantes. Às vezes a gente tem um projeto social e vai um visitante. Eu sou fisioterapeuta, minha profissão, então eu vou oferecer um serviço de fisioterapia. Eu vou oferecer um serviço especial de música para as crianças. Ai, que legal! Às vezes é uma pessoa famosa, uma pessoa importante, às vezes é um médico, às vezes um político. Uma pessoa interessante que vai servir as crianças de alguma maneira ou vai dar uma aula para as crianças, mas é um visitante, nunca esteve ali.
Os visitantes não podem ter contato individual com as crianças. Os visitantes, eles só ficam no grupo com as crianças, independente de quem eles são, da hierarquia, ou da função, ou o título. Os visitantes, eles ficam junto com os outros adultos, porque nunca um grupo de crianças está só com um adulto, e nunca isolado com uma criança. Se for um atendimento médico, um atendimento de saúde, primeiro esse visitante, e mesmo que não seja visitante também, precisa saber que aquele local cumpre as regras de proteção, que as pessoas que trabalham ou são voluntárias ali, que elas têm um compromisso com a proteção da criança e precisam saber que, de preferência, vai ter alguém supervisionando ou que eles estão controlando o horário e o que está sendo feito ali. Então, às vezes a gente fica constrangido de falar para um determinado visitante. Eu vou em muitas igrejas, eu trabalho com crianças praticamente todos os fins de semana, mas eu também sou uma visitante. Então, sempre tenho que estar acompanhada das pessoas locais, da igreja local, e tenho que saber as regras daquele ambiente. E é claro que no caso eu já vou falar de proteção para as crianças, né? Jogar com elas, brincar com elas. Mas se fosse o caso que eu não soubesse sobre proteção da criança, ninguém poderia ficar constrangido. Ah, essa irmã veio para abençoar as crianças. Não, gente. Que bom, já que a irmã veio abençoar as crianças, então a irmã vai compreender, como esse livro fala, que a gente não vai assustar o visitante, a gente vai mostrar para o visitante, olha o quanto nós estamos interessados na proteção da criança. E o próprio visitante, que também está bem intencionado em relação à criança, vai ficar muito feliz de ver quanto a gente está cuidando das crianças e protegendo, vai cumprir as regras e vai compreender as regras. Então, essa é uma das que eu separei desse livro que eu gosto tanto. Mas eu também falei para vocês que eu iria falar sobre o manual da criança, de proteção à criança, do PEP, que é de orientações e práticas para proteger as crianças nas igrejas. Ele tá disponível na internet para download. Então, amanhã, a partir de amanhã, quem quiser esses materiais, pode me procurar o espaço de proteção através do nosso e-mail, que nós vamos disponibilizar, ajudá-los, mandar os links e os artigos que a gente tem já salvos e que podem ser disponibilizados, tá bom? O manual do PEP também fala pra gente assegurar-se de que há auxiliares suficientes para que o trabalho seja seguro e eficaz. Para um grupo de 20 crianças, até 20 crianças, 2 pessoas. A mais de 20 crianças, 3 pessoas em diante. Muito importante, existir um processo de seleção, mesmo que seja para os voluntários. Então, as crianças sabem como chegam ali os voluntários e os adultos sabem, os pais sabem, a igreja sabe, ou o projeto social sabe. E os voluntários que se apresentam sabem que primeiro eles precisam ser conhecidos da organização e eles vão passar por um processo de seleção de ser um voluntário. Tem uma história de uma pessoa que ela tinha acabado de conhecer aquela igreja e ela estava sentada num dos últimos bancos da igreja e chegou alguém e falou assim: olha, a gente está precisando de uma pessoa hoje para ajudar com as crianças. Você pode ir? E ela foi. Ela é uma pessoa bem intencionada. Só que do mesmo jeito que ela foi convidada, ela é uma pessoa bem intencionada, não duvidem de que há pessoas mal intencionadas esperando uma oportunidade para estar com as crianças e aliciar as crianças. E isso tem acontecido ao redor do mundo. A gente tem depoimentos reais e também tem vídeos gravados por atores fictícios baseados em depoimentos reais de abusadores e abusadoras que entraram em lugares onde tinha crianças unicamente com o objetivo de maltratar delas e que aproveitaram a oportunidade que não tinha muita fiscalização, tá?
Então, isso acontece, tá bom? Eu não vou mais me delongar nesse tema, mas também não posso deixar de dizer que, como cita aqui no Manual do PEP para as igrejas, sobre desenvolver a política de proteção, que é um documento por escrito, onde está escrito todas as informações sobre a proteção da criança para toda a organização, toda a igreja, para toda a escola. Então é um documento chamado Política de Proteção. Já falamos de 3 livros, vou falar da revista Mãos Dadas. Essa revista, número 16, ela agora não tem mais nenhuma disponível, uma revista física. Você tem que acessar a rede Mãos Dadas, toda por digital, né? Pela internet. Somos muito fãs da rede Mãos Dadas e da revista Mãos Dadas, que estudamos há muitos anos, e teve esse artigo, que é como melhorar a segurança das crianças nas organizações. Então, uma das primeiras frases, que é baseado naquele artigo do livro Estrangeiro, Celebrando as Crianças, e essa frase diz assim: o lugar menos seguro para uma criança é ao lado de alguém mal intencionado. O que mais ameaça a segurança das crianças nas igrejas, escolas e projetos sociais são pessoas mal intencionadas, que, aproveitando a liberdade existente nesses lugares, se aproximam delas com desejos impuros. Então, há uma necessidade de que a gente feche as brechas. Nessa revista Mãos Dadas também tem um artigo que fala sobre a Arca de Noé. É uma analogia muito legal, porque fala como a Arca de Noé ela foi tão preparada para ela ser segura, para que não houvesse brechas, né? Para que não entrasse água. E que algumas vezes entra água onde nós estamos com as crianças. O último, gente, e tá acabando. Como eu já falei, o assunto é longo, uma mini aula, uma apresentação apenas do tema. Não é extenso hoje, mas já é uma ferramenta. É esse aqui, eu gosto tanto. É da editora Paulus e chama-se Divirta-se com Segurança. E ele fala que é um manual para as crianças permanecerem saudáveis, felizes e seguras. E esse é para falar direto com as crianças. Tem vários temas. Olha os temas de segurança que tem nesse livro. Brinque com segurança, dentro de casa, na escola, na vizinhança, nos shoppings, lojas e restaurantes, a regra da quantidade, que é para eles ficarem em grupos, sobre crianças sozinhas em casa, campainhas e telefones, a internet e a TV. Aí cada tópico é numa página. E eu parei nessa página aqui do tópico de toques bons e toques ruins. Então são 3 parágrafos que falam sobre o toque. E fala sobre os toques que eles podem ser bons ou ruins. E é um tema também, um tema específico e importante na proteção das crianças, que a gente estuda com elas e como conversar com elas, que é quando alguém quer tocar na gente, um carinho bom, um abraço, um beijo, um cumprimento na frente dos outros, em público, não é isolado, não é escondido, quando alguém toca na gente, na nossa cabeça, na nossa bochecha, se a gente quiser e gostar, no nosso ombro, ou um abraço, que não vai ser um abraço longo, forte, um abraço que incomoda, na frente dos outros. Também, quando a pessoa que abraça a gente, abraça os outros e as outras pessoas que estão no local. Bem diferente de um toque ruim. Nas nossas partes íntimas, nunca ninguém pode tocar, porque elas são só nossas, elas são íntimas e elas estão guardadas, ou se for um menino, na cueca, na sunga, até quando vai na praia,
ou na piscina, ou se for uma menina pela calcinha, o sutiã e o biquíni, o maiô na praia. Até na praia, até na piscina, as nossas partes íntimas sempre estão guardadas e não é um lugar que ninguém pode tocar. Só quem faz a ajuda do bebê na hora do banho e da higiene é que toca nas partes íntimas. E nunca mais, depois que a criança cresce, é o tema que a gente sempre gosta de falar, né? Então a gente retoma o tema. Quando a gente cresce, tem 4 anos, tem 3, 4, 5 anos, a gente já ficou grande, aí a gente já pode fazer a nossa higiene sozinhos, né? Então é sobre o tema do toque. E os 2 últimos temas aqui desse livro, não, também fala álcool e drogas, mas depois fala o aviso discreto de Deus. O aviso discreto de Deus, gente, é quando tem um perigo. Eu tô desenvolvendo um material, espaço de proteção, eu fico falando na primeira pessoa, mas não sou só eu, porque tem pessoas trabalhando comigo. Um material só sobre o nosso coração, quando o nosso coração avisa que a gente está em perigo. E aqui esse livro fala sobre o aviso discreto de Deus, que é exatamente isso. Quando a gente sente que está em perigo, uma voz interior avisa a gente que a gente está em perigo ou que alguma coisa é errada. E são 2 parágrafos e ele fala: se um amigo desafia você a fazer uma coisa errada ou a subir numa árvore muito alta ou se arriscar, ou se alguém quer copiar a sua lição, a sua tarefa, ao invés de fazer sozinho. Se a campainha tocar, mas é alguém que você nunca viu, pergunta se tem mais algum adulto com você em casa e quer entrar na sua casa. Ou se alguém quer tocar repetidas vezes nas suas partes íntimas. Então, dá várias hipóteses, né? Várias hipóteses para você falar com a criança sobre esse aviso discreto de Deus. Eles chamam assim, é esse livro aqui para quem chegou agora, Divirta-se com Segurança. E a gente fala do coração, a gente fala do perigo que a gente está sentindo e o coração começa a bater mais forte. Então o coração avisa a gente, né? Se a gente tá batendo mais forte, a gente precisa pensar o que tá acontecendo. Pode ser numa festa surpresa, pode ser num negócio bem legal, que tá todo mundo da nossa casa, da nossa família, as pessoas que a gente confia. E tem mais pessoas, mais adultos, e a gente tá se sentindo seguro. Então foi uma coisa boa que aconteceu e o nosso coração bateu forte. Mas no jogo do Brasil, na estreia da Copa, né? Mas se a gente tá percebendo que tem alguma coisa errada e o nosso coração tá batendo mais forte, isso é sinal de que tem perigo. E às vezes, mesmo quando já é repetido, a gente já sabe o que vai acontecer. Aquele adulto que vem para tocar, por exemplo, nas partes íntimas. A gente já sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim o nosso coração bate forte e a gente sente que está em perigo. Então é o momento de contar para alguém de confiança, que é o próximo tópico desse livro, que eu fiquei muito feliz, já tem há bastante tempo, mas eu fui rever os materiais e eu fiquei muito feliz que falava isso. Conte sempre. Quando você ouvir o aviso discreto de Deus, o livro fala assim, é da editora Paulus, é uma editora cristã, católica, você sabe que é possível que alguma coisa esteja acontecendo e machuque você ou alguém da sua família. Então, conte para um professor, para um pai, a mãe, para um vizinho, para um policial, para alguém de confiança. E as crianças da igreja também a gente amplia para elas contarem para alguém da igreja. E eu gosto sempre de ampliar também para a rede do bem, da comunidade, do bairro, né? Porque a gente também usa o sistema de garantia de direitos quando a gente fala do conselho tutelar, quando a gente fala do posto de saúde, quando a gente fala da enfermeira, do enfermeiro, do médico, do guarda municipal, das pessoas naquele bairro, naquela comunidade, onde a criança pode pedir socorro, pedir ajuda. E se ela tem um segredo que alguém pediu para ela guardar, mas o coração dela bate forte e ela pensa de manhã, quando ela acorda, quando ela vai almoçar, quando ela vai dormir. Então é um momento, chegou a hora de contar esse segredo para uma pessoa de confiança. Então, pessoal, terminou
O tema que a gente queria trazer, falar da bibliografia que a gente usa e trazer, chamar atenção para a importância dos lugares onde as crianças estão serem lugares seguros. Serem lugares que as crianças sintam-se seguras, que as crianças compreendam. Porque se elas não souberem quando elas estão inseguras, quando elas estão em perigo, isso é um grande risco. Nós não queremos que as crianças não raciocinem, não reflitam, não aprendam sobre o perigo. Nós queremos que elas aprendam para poder identificar. É bem legal fazer uma dinâmica de inspeção, coloca os bonés nas crianças, as pranchetas nas mãos delas, as escolarizadas, dá a prancheta, o lápis, o papel, divide eles em grupos e fala para eles explorarem o espaço do ambiente do templo, da igreja e elencarem, nomearem, escreverem tudo o que parece que é seguro e o que é inseguro. É muito bom a gente conversar com as crianças sobre o que elas pensam que é seguro e o que é inseguro, o que é perigoso e o que não é perigoso. E aí vai dar margem para a gente falar sobre as pessoas, sobre o lugar físico. Mais uma vez a dica para quem chegou agora é o site Criança Segura, que é uma ONG internacional que trabalha só sobre prevenção de acidentes domésticos e fora de casa, acidentes de trânsito também. É bem legal, porque é sobre segurança física, mas a gente também vai conseguir falar de segurança das pessoas. E quanto mais a gente fala, também quem anda com a gente já sabe, quanto mais a gente fala do assunto, mais a gente evita que o abuso aconteça. Se tá num ambiente que tem uma pessoa mal intencionada, um abusador, e ele vê a gente falando tudo isso com as crianças e com os pais, olha, ele não vai ficar ali não, porque ele sabe que logo, logo ele vai ser inspecionado, logo, logo vão descobrir a má intenção dele. Então, também, além das crianças ficarem sabendo que é a melhor barreira, na minha opinião, não é estudo. Tem um estudo das barreiras que impedem o abusador de abusar. Ele pensa, ele sente, ele controla as emoções, até que ele não controla mais e ele vai procurar a criança. Mas também são os inibidores internos, que ele não vai agir ou vai agir, mas tem os inibidores externos. E um dos inibidores externos é a criança, é a resistência da criança, gente. Quando a criança sabe do assunto, também no primeiro livro que a gente falou, tem uma parte só disso. E esse texto, inclusive das barreiras, da questão do abusador, tá nesse livro também. Quando a criança sabe do assunto, ela é uma barreira para que o abusador a procure e abuse dela. Ele não quer. Ele não vai. Por quê? Porque ele vê que a criança sabe do assunto, que a criança vai contar para alguém de confiança, que a criança vai dizer não, que a criança vai cobrar, que ela não vai ficar sozinha, escondida, isolada com ele. É claro também que, às vezes, essa barreira, ela acontece, né? Ela não acontece, né? E vem o abuso. Mas é muito menos chance dele acontecer. Então a gente previne as crianças, a gente ensina as crianças e a gente propaga o assunto e de forma também sistematizada, por isso que eu falei da declaração de compromisso com as crianças assinada por quem trabalha com elas, para evitar também que os abusadores estejam por perto. A última coisa que eu quero falar é sobre a próxima live. Tô gostando disso, porque é muito importante que as pessoas saibam. Mas essa vai ser daqui a 2 semanas, vai ser na terça-feira, na primeira terça-feira de julho. A gente vai falar sobre a Copa dos Bons Tratos. É um programa que a gente está fazendo com as crianças nas igrejas. A gente vai fazer com uma comunidade depois da Copa, no fim da Copa. E a gente está passando para outras pessoas interessadas em receberem esse material. É um programa baseado nos Kids Games, um programa para um dia, uma tarde, uma manhã de domingo. E
que a gente vai falar, imagina se o mundo fosse um mundo de bons tratos. Então, cada país é um país de bons tratos. Respeito, gentileza, atenção ao próximo, ajuda ao próximo. Então, cada país é um país de bons tratos e as crianças fazem a bandeira do país e se dividem pela faixa etária e fazem jogos falando de bons tratos. Então, na próxima live vai ser sobre esse programa, tá bom? Vai ser na primeira semana de julho. Eu acho que é dia 2 ou dia 3 de julho. Gente, Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada por participarem, por se interessarem, por darem encorajamento pra gente e por fazerem isso acontecer, né? Por criarem na sua casa, nas suas organizações, um espaço seguro para as crianças. E também por se interessarem para estudar, para que outros possam saber. Compartilhem essa live para que outros possam saber. Que muitos possam saber. Vou ter que fazer um dia uma live só do jeito que a gente trabalha com as crianças, né? Eu acho que é justo, né? Só para passar para as crianças, mas eu vou precisar me preparar muito para fazer um vídeo assim. Por enquanto a gente fala para os adultos, para vocês adultos falarem para as crianças essa maneira lúdica, simples, clara. Não posso deixar de orar para terminar. Passou do tempo que eu programei, mas que bom, graças a Deus, que bom. Lonelli, obrigada pela palavra, foi uma bênção. Ana, que legal que você achou. Uau, que legal sobre a Copa dos Bons Tratos. Márcia, que bom que você tá amando esse assunto. Cada amigo, cada amiga presente na nossa vida, no trabalho com as crianças, cada um vai se tornando amigo também por isso, né? Amigos do espaço de proteção, né? São importantes para nós. Que bom. Vamos terminar orando. Vamos orar para que os lugares sejam seguros. O que vocês acham? Vamos orar para que os adultos, que as pessoas promovam esses lugares seguros. E que as crianças aprendam sobre o que é segurança, o que é um lugar seguro. Josi, Deus te abençoe, minha amiga. Obrigada, intercessora, que está sempre comigo também, tudo que preciso e com espaço de proteção, né? Não é só comigo, não. Vamos orar. Deus, obrigada, porque o Senhor tá dando a possibilidade pra gente proteger as crianças, também através dessa ferramenta de fazer uma live. Ó Deus, pedimos pelos lugares seguros. Pedimos para que os lugares inseguros descubram que eles precisam ficar mais seguros para as crianças. E isso, certamente, são as pessoas que fazem. São os adultos protetores que protegem as crianças. Protege as crianças, Senhor, protege as nossas crianças, as crianças dos espaços onde nós estamos. Ajuda a gente a comunicar com clareza, com simplicidade, com tranquilidade, como foi falado no começo, que a gente não fique preocupado demais e inseguro de como falar com as crianças, mas que seja uma palavra cotidiana. Ajuda os pais, as mães, ajuda os líderes de crianças, os professores, os voluntários. E, ó Deus, pedimos que o Senhor continue dando estratégias, dando ferramentas para que a gente possa compartilhar desse assunto. Em nome de Jesus, amém. Não tem como orar e não nos emocionar, né? Não ficar bem, assim, reflexivos. E que bom que Deus está com a gente. Que bom que Deus realmente está interessado nisso, está ouvindo o clamor das crianças. Gente, a gente continua falando fora do ao vivo. A gente fala nos nossos canais, no Instagram, no Facebook, no e-mail principalmente. E até a próxima live no começo de julho, mês do meu aniversário, que eu tô super animada. E o mês da Copa dos Bons Tratos também, durante essa Copa. Tchau, Deus abençoe. Boa noite.